Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Ciência. Mas de seguida, fique com a convidada de Carina Branco. Convidada. Passaram quase 6 anos e ainda há quem diga a Sophie Dias que não sabia que uma pessoa tinha morrido no Stade de France nos atentados de 13 de novembro de 2015. Essa pessoa é o seu pai e é em nome de Manuel Dias que Sophie decidiu depor no julgamento dos ataques que está a decorrer em Paris. Mesmo que não tenha qualquer expectativa sobre o julgamento, Sophie Dias não vai deixar esquecer a vítima do Stade de France, o seu pai. Sinceramente não tenho nenhuma expectativa em relação ao julgamento, porque a pessoa que matou diretamente o meu pai infelizmente já não está cá e, portanto, para mim o julgamento é apenas algo que vai ficar na história. Para mim sim, isso é o mais importante, mas não tenho nenhuma expectativa em relação ao julgamento. Decidiu testemunhar? Foi uma decisão difícil, aceitei-o por ser a única vítima do Stade de France que tenha falecido e porque muitas vezes as pessoas esquecem-se que realmente faleceu lá uma pessoa e que essa pessoa é uma pessoa muito importante para mim, porque era o meu pai. Justamente o facto de haver esta diferença de tratamento entre o Bataclan, até de chamarem os atentados de Paris e não forçosamente os atentados de Saint-Denis e de Paris, a falta de visibilidade relativamente ao Stade de France é particularmente chocante para si? É, muitas das vezes dizem-me mas faleceu uma pessoa no Stade de France, não sabia, ou então perguntam-me, mas foi há quantos anos? Porque entretanto também surgiram outros atentados, infelizmente, e portanto acho que todo este trabalho que faço, o dever de memória, para mim é importante, é eu não esquecer aquilo que aconteceu e mais do que isso, é também haver no futuro, sensibilizar para que haja no futuro uma explicação feita às gerações mais novas, que para mim isso é muito, muito importante. Como é que está a acompanhar todo este julgamento? Não acompanho de todo, nem através do Web Rádio, nem através dos mídias em França. Prefiro mesmo preservar-me, porque sei que para mim já vai ser difícil testemunhar. Ou seja, acompanhar ou não, para mim não vai mudar nada. O que interessa mesmo é o que vai ficar deste julgamento e daí eu aceitar testemunhar. Não sei se nos pode falar um pouco daquilo que vai falar no julgamento, ou dar-nos algumas pistas daquilo que vai falar. Basicamente vai ser dizer como é que as coisas aconteceram, como é que eu fiquei a saber que o meu pai tinha falecido nos atentados, descrever o dia 13, o dia 14 e também de alguma forma homenagear o meu pai, explicar quem ele era e finalmente também dizer como é que hoje nós, vítimas ou pais de vítimas, famílias de vítimas, estamos a lidar com a situação mais de 5 anos depois. Houve uma altura, portanto, perante uma comissão de inquérito parlamentar em que falhou justamente das falhas de acesso ao número de emergência. O que é que aconteceu? É também parte do meu testemunho, mas sim, existe um número em França quando há assim atentados, só que eu, por exemplo, na altura estava em Portugal e esse número não funciona quando não se está em França. Ou seja, para mim era-me impossível completamente poder contactar esse número e poder tentar obter mais informações. Para além disso, a minha mãe estava cá em França e para ela foi muito, muito complicado conseguir falar com eles. Quando o conseguiu, já foi tarde durante a noite e mesmo ainda no outro dia de manhã disseram-lhe que não estava na lista e que, portanto, era bom sinal. Como é que vocês souberam? Não foi de todo pelas autoridades ou foi pelo consulado português? Foi exclusivamente pelo Consulado de Portugal em França. E eu nunca vou esquecer o apoio que tive
do Consulado de Portugal em Paris. Sinceramente, até hoje eu não sabia, desconhecia de todo que um consulado podia estar tão perto dos portugueses que estão fora. Nessa noite do 13, portanto, efetuei inúmeras chamadas para tentar obter informações, saber onde é que estava e se alguém me podia ajudar, e durante a noite consegui falar então com o número em Portugal e depois com o consulado. E a partir daí o meu contacto foi sempre o mesmo, com a mesma senhora do Consulado de Portugal em Paris, que realmente esteve de mãos dadas connosco, a ligar-nos muitas vezes e a tentar passar-nos a informação que tinham, porque de facto conseguiam ter uma informação privilegiada através do Quai d'Orsay que nós, vítimas diretamente, não conseguíamos. Além dessa falha da parte das autoridades francesas, como é que depois decorreu o processo de ajuda psicológica, financeira? Funcionou? Eu ouvi muitos ecos de muitos desabafos de quase de negligência da parte das autoridades, não sei se foi o caso. Funcionou mais ou menos bem, ou seja, no início, para as primeiras despesas, as coisas mais urgentes, funcionou. Agora, desde então, está tudo completamente em stand-by. Por exemplo, nós continuamos na mesma, completamente em stand-by. Já há mais de 4 anos que o Fundo de Garantia, o FGTI, tenta minimizar o que ocorreu e tenta fazer propostas irrisórias. E então nós continuamos. Faz parte também da minha missão, digamos assim, de lutar pelo meu pai, em homenagem ao meu pai. Quase 6 anos depois, como é que está a Sofia? Estou dificilmente bem, porque eu tinha um pai extraordinário. Todos os pais são extraordinários, mas de facto o meu era mesmo extraordinário. Muito próximo dos filhos, a cada instante, a toda a hora. E portanto é um vazio enorme. Como é que se preparou para enfrentar os arguidos no julgamento e para falar no julgamento? Não me preparei mesmo, ou seja, não pensei nisso. Aqui é mesmo o dever de memória, o não esquecer a vítima do Stade de France e a pessoa que era o meu pai. É o que mais conta para mim. O testemunho de Sophie Dias, filha de Manuel Dias, que morreu junto ao Stade de France nos atentados de 13 de novembro de 2015 em Saint-Denis e em Paris.